uma colega que trabalhava e ela maquiava fora, ela maquiava para os outros, entende? E aí acabava que sempre tinha aquela necessidade. Nai, é, tá precisando de maquiagem, e o penteado, por que você não faz, tal? Então, na verdade, o início mesmo, começou eu acompanhando a minha amiga, que ela ia fazer maquiagem e eu pegava pra fazer penteado, entende? Uhum. Foi aí que foi iniciando nesse ramo de tipo assim, ó, dá pra tirar um extra aqui, entende? Dá pra ir trabalhando nisso. Tanto é que quando a gente iniciou, nós duas juntas, a gente tinha um projeto que se chamava Spa em Casa, que a gente ia atender as pessoas em casa. No caso, ela ia para a parte de maquiagem e eu ia para a parte de penteados nessa época. Foi aí que também entrou a parte de sobrancelhas, porque aí eu fazia das meninas da loja, aí elas percebiam que eu fazia bem, aí ficava, não, por que não faz a minha? Por que não faz a da minha irmã? Por que não faz, sabe assim? E aí acabou que as pessoas que foram gostando, não foi nem a ideia minha dizer assim, vou trabalhar com sobrancelhas. Não, foi acontecendo, sabe? Uhum. Aí, já, eita, vai maquiar. Eita, vou maquiar, mas aí não tá com a sobrancelha feita. Não, eu faço. Era de um jeito que eu não tinha curso, não tinha nada. Eu só tinha um jeito, eu sabia fazer. E aí eu ia fazendo pra ela maquiar. E aí acabou que eu fui percebendo que dava pra agregar também, entendeu? E aí foi onde a sobrancelha entrou de fato, assim. Quando eu trabalhava lá, eu trabalhava até às 6 e das 6 em diante eu ia trabalhar de sobrancelhas. E foi acontecendo, aparecia uma, aparecia outra. Chegou a um ponto assim de eu sair 6, só chegar em casa meia-noite, fazendo, sabe, sobrancelha, e indo na casa das pessoas com o spa em casa. E nisso a gente fez tudo bonitinho, tinha uma logomarca do spa em casa e tudo direitinho. E aí a gente dividia assim, né, nessa questão de serviços. Eu ficaria com sobrancelha e penteados, e ela ficaria com maquiagem. E aí, é, eu fui percebendo que, tipo, tava tendo muitas pessoas no pós, né? No pós, logo depois do trabalho. E aí, ficou. Quando eu tava lá no Boticário, acabou que eu não tava mais feliz. Eu não fui ficando. Na verdade, é de mim, assim, eu não gosto muito de ficar muito presa, sabe? Uhum. Então, tipo, essa questão com horários tal, trabalhar com meta, trabalhar quando você trabalha com meta, você, tipo, meio que tem uma disputa, né? Essa É. cliente é minha, essa cliente é minha, essa tal. Então ficava um clima muito pesado, muita briguinha, muita coisinha assim. E eu não tava mais gostando de estar naquele ambiente, eu não queria mais estar ali. E tinha isso, e tinha essa questão de ficar presa. Presa a horário, presa a. Às vezes surgia uma viagem, às vezes surgia uma coisa legal pra fazer, e aí eu não podia porque eu tava presa lá, sabe? Que eu acho que isso é uma das coisas maravilhosas da minha profissão, eu conseguir administrar o meu tempo. Se eu quiser fazer uma viagem no meio da semana, eu posso administrar de uma forma que eu consigo ir. Então, isso é o que mais me ganha, assim, sabe? Em conseguir realmente administrar meu tempo e não ficar presa a carteira assinada, a CLT, sabe? Eu gosto muito, muito desse lado da minha profissão. E aí, eu não tava mais feliz no Boticário, eu não queria mais ficar lá. Era um ponto assim que, tipo, quando eu comecei, meu Deus, eu ia tão alegre, me maquiava toda arrumada, tal, pra ir trabalhar. E chegou naquele ponto que eu não queria mais. Eu ia triste. Eu não teve dias assim que eu falava com minha mãe. Eu moro com minha mãe desde sempre. E mãe, eu não quero ir. Minha mãe, mas tem que ir. Mas tem que ir. E aí ia, assim, sabe? E aí foi quando eu decidi, assim. Eu com muito medo, porque nessa época, eu nem comecei falando isso, né? Eu sou mãe do Arthur e do Murilo, e nessa época eu só tinha o Arthur. Então eu tinha muito medo, assim, porque bem ou mal, é aquele medo que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham carteira assinada e quer largar tudo para trabalhar para si próprio tem, né? Bem ou mal tinha o salário final do mês. E eu, com a sobrancelha, poderia ter e poderia não ter, apesar de junto com o trabalho, eu já tenho uma clientela. Mas ainda assim, eu tinha muito, muito medo. E aí eu conversava muito com ela e ela também não sabia me aconselhar. Eu fiz, se você deixar e não der certo, e aí, como é que vai ser e tal? E aí foi que um dia, lembro como hoje, eu tava na loja e tem uma pessoa que trabalha com cabelo e tal, e ela tinha uma lista de transmissão que ela mandava mensagens assim, mensagens motivacionais do dia, sabe? E aí chegou uma mensagem pra mim que falava assim: enquanto você não correr atrás dos seus sonhos, alguém vai te contratar pra correr atrás dos dele. E assim, eu já tava super perdida naquela dúvida, só em oração o tempo todo, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, sabe? E aí, parece que essa frase foi uma resposta de Deus assim, sabe?
Tipo, vai atrás do teu que dá certo, entende? E foi aí que eu tomei coragem, de fato, assim, pra dizer, vou, e seja o que Deus quiser. E aí pedi demissão e comecei a trabalhar com as sobrancelhas. Na verdade, quando eu tava nessa dúvida, vou, não vou, faço, não faço, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, como é que vai ser? É, eu fiz uma conta. Porque, assim, uma das vantagens também lá do Boticário, dessas empresas maiores e tal, eles fazem você acreditar que você vai conseguir bater aquelas metas absurdas. Você vai vender 30 mil no mês, vida. Um negócio assim, absurdo. E aí, uma das formas que eles fazem da gente conseguir é arrumar meios, assim, né? Metas diárias, como que você vai fazer, se você não conseguir esse dia, você vai fazer no outro. E aí, isso eu aprendi muito bem, assim, essa administração, entende? E aí, eu fiz essa conta. Eu disse, quanto que eu ganho por dia? E na época dava R$ 38, né? O salário mínimo tava 800 e pouco. Então dava, tipo, R$ 38. Aí eu pus na mente, eu disse, R$ 38. Se eu fizer 2 sobrancelhas no dia, eu tiro esse dinheiro. Aí, pronto, isso entrou na minha mente. E, rapaz, a gente tem meta pra vender aqui. A gente se apega a, eu tenho que vender a todo custo. Porque você tem que vender, né? Você trabalha nessas lojas, você tem que vender, não tem outra saída. Inventa. Eu disse, por que não? Se eu tenho que inventar, eu tenho que desenrolar isso para os outros, por que não para mim? Ah, meu filho, depois que eu percebi isso, a minha meta da minha vida era vender 2 sobrancelhas no dia. Se eu vendesse 2 sobrancelhas no dia, eu batia a minha meta, né? A minha meta de, do salário que eu precisaria ter no final do mês. Quando eu decidi que eu vi realmente que dava R$ 38, eu disse, se eu fizer 2 sobrancelhas vai dar certo. Pronto, Jonathan. Eu fui para Facebook, eu ia de porta em porta. Quem eu conhecia, eu falava. Eu comecei a buscar estratégias de como que eu ia fazer para conseguir essas benditas 2 sobrancelhas no dia. Não, no dia, né? Todos os dias eu precisaria vender 2 sobrancelhas. Por sorte, no dia que eu pedi para sair, era véspera do Fogaço, uma festa que tem em Piranhas, que é muito famosa, assim. E eu já estava bem conhecida lá, porque eu já ia atender lá, né? No Spa em Casa, a gente já ia atendendo lá. E acabou que foi fazendo nome e tal. Então, quando eu decidi sair, era a véspera do Fogaço. Eu precisaria de 2 sobrancelhas. No primeiro dia que eu saí da loja, eu fiz 18 sobrancelhas. Caramba. Eu cheguei em casa, tipo, eu fiz mais da metade do meu salário em um dia, sabe? Eu disse, meu, eu tô rica. É aqui. Claro que não foi assim sempre, né? Porque era Uhum. véspera de festa. A época de festa é assim, realmente. Mas deu muito sorte, assim. É o que eu digo, Deus sempre me mostrou claramente, sabe? Tanto naquela frase, tanto naquela resposta, tanto na forma que as coisas aconteciam, sabe? E principalmente nesse medo que eu tava e nesse primeiro dia, nessa primeira semana, ter dado muito certo. Depois, claro que diminuiu muito, mas acredito que ter sido naquela época, assim, me encorajou demais a seguir, sabe? E ver Uhum. que o caminho era realmente esse.